Primeiramente, boa noite a todos e todas. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. E o que eu gostaria de falar é que agradecer a todas as pessoas que estão aqui. E o motivo da minha gratidão é porque todos que estão aqui, de alguma forma, vão prestigiar essas meninas, que são meninas jovens. E isso a gente está mandando um recado para o mundo, e o recado é o seguinte: nós estamos abrindo as portas para a juventude vir fazer a diferença no nosso planeta. Eu sempre falo que a nossa geração falhou miseravelmente, e uma geração depois da minha também, e que a mão dessas jovens e das novas crianças é que vão reger a orquestra desse planeta. Eu quero agradecer todos os jovens do grupo de jovens que estão lá às terças-feiras, comprometidos com o crescimento, comprometidos em serem pessoas melhores. Eu quero agradecer as meninas, porque elas poderiam, no final de semana, estar em alguma resenha, tomando alguma cerveja, num boteco aí com todo mundo, mas elas estavam reunidas, escolhendo slides, métodos e estudando os temas que elas viriam ensinar para vocês. Eu não tenho absolutamente nada a ver com essa aula, além do conteúdo que eu trago, e eu trago a minha dissertação. E a partir do meu conteúdo e da minha dissertação, elas criam as próprias ideias e vêm aqui com muita boa vontade, carinho e amor trazer para vocês. Eu vou entender que quem está aqui agora, eu gostaria que a sala estivesse cheia, mas ela não está. Eu vou entender que quem está aqui são os dispostos. E elas já me acompanham há um tempo, algumas pessoas aqui já me acompanham há um tempo, e elas já viram dando imersão muito foda, que não tem para ninguém, eu posso falar isso de boca cheia, com 8, 10 pessoas. E eu ouvindo assim, o mundo deveria ouvir isso. Mas aí a gente vai ficar com a lição de Maria. E essa lição eu quero passar para vocês. Se na jornada vocês tocarem um único coração e esse coração se transformar, tudo valeu a pena. Nunca, jamais se esqueçam disso. Podem começar. Boa noite a todos e todas. Acho que a gente vai se apresentar aqui. Eu sou a Sabrina Dias e as outras também podem abrir o microfone e falar. E aí a gente já começa, né? Boa noite, gente. Eu sou a Júlia Pinato e quero agradecer a cada um que está aqui também por prestigiar a gente e principalmente também agradecer a Margot pelo conteúdo. Posso? Pô, eu também quero. Eu, primeiramente, sou Gabriela Radin. Também quero agradecer a todo mundo assim que teve de fato envolvido com a realização desse momento, né? Mas dizer também que é uma honra estar entre vocês. Então, também fica mais um agradecimento aí. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Maria e eu também queria agradecer por vocês estarem se disposendo de se, enfim, estarem aqui numa noite de terça-feira com a gente. Boa noite, pessoal. Eu sou a Gabriela Sala e também quero agradecer a todos que estão aqui. E eu já vou começar emocionada, já estava chorando. Gratidão a todos.
a gente começa essa jornada com conexões inconscientes. E aí eu gostaria de trazer uma reflexão, pode passar para o próximo, Gabi. O tempo não existe. Ele simplesmente é. O que é futuro na cabeça de vocês? As pessoas tendem a achar que o futuro é daqui a 5 anos, quando na verdade o próximo segundo já é o futuro. Então não cabe fazer comparações entre o passado e o futuro, ou o presente e o futuro. O ser humano não é hoje o que ele foi ontem. Isso é só mais uma ilusão que nós insistimos em acreditar. Você pode até pensar que sim, mas só porque algo dentro de você continua igual. Mas naturalmente nada se repete. O ser humano não seria diferente disso. O ansioso vive projetando o amanhã e preso na subjetividade. Ele é a pessoa que não está no presente e vive fora do agora. A Margot fala que entre uma respiração e outra está o presente, o futuro e o passado. Quando você respira, você projeta o seu futuro. E quando você solta, já é o seu passado. É quase impossível separar o futuro, o passado e o presente. Afinal de contas, o tempo como nós conhecemos e medimos hoje, ele foi criado pelo homem. Ele não é cronológico, na realidade, e nem linear. O tempo é simultâneo. Por exemplo, hoje, dia 9 de dezembro de 2025, por incrível que pareça, está acontecendo ao mesmo tempo do que essa mesma data no ano de 1985. Por isso, eu gostaria de trazer uma reflexão final, falando de tempo. Se tudo acontece ao mesmo tempo, o que significa viver no presente? Aproveitando que a Ju trouxe essa bomba aí para vocês ficarem pensando, eu vou auxiliar vocês com alguns assuntos que vocês podem internalizar. Então, vamos trazer aqui a natureza. Já notaram que nenhum dia é igual ao outro? Se a gente fica comparando o ontem e o hoje, é no mínimo injusto, porque tudo muda. Comparar o seu eu de ontem, comparar o seu eu de hoje, é você se colocar numa casa de infantilidade muito grande. Se a gente for observar a natureza por si só, a natureza ela nos ensina sobre essa impermanência. E o que é essa impermanência? É onde tudo é transitório, onde nada é fixo ou permanente. Tudo na natureza vive em constante mudança, transformação e evolução. Então, por exemplo, não caem as mesmas folhas que caíram ontem no chão, não morreram os mesmos animais que morreram ontem. O mar já não é mais o mesmo que hoje, porque ele muda a partir da lua. Então, se o mar não é o mesmo que ontem, não é o mesmo que hoje, e a natureza nos mostra isso, porque você insiste nessa teimosia de se repetir. Falando em repetições, vamos aproveitar para a gente parar e analisar. Por exemplo, sempre por trás de uma criança, a gente observa que existe um adulto. Existe o comportamento, né? Sempre por trás do comportamento de uma criança, existe um adulto. Então, por exemplo, se uma criança ela é abusada na infância, ela vai repetir esse padrão em alguma relação futura. Como isso acontece? Pode ser por gatilhos mentais, que ela pode vir a trazer por alimentar esses traumas, como uma planta mesmo, onde você vai ali regando todo dia, colocando, e ela vai crescendo, vai crescendo. E aí, quando você se dá conta, você está preso naquela história. A gente falou, o tempo a natureza muda, mas você está ali, preso.
Você tá com o grilhão preso na história que tá te impedindo de caminhar. Então, o que que você faz? Arranca esse grilhão. Arranca a raiz. Se já não está mais te dando bons frutos, se já virou veneno, joga fora. Caminhe. Vá adiante. Não alimente esse trauma, essa dor, mesmo que a situação já acabou. Aprenda, ensine, né, através dela. Então, agora vamos trazer a conexão inconsciente, né? A gente falou desses temas, mas o que é então conexão inconsciente? Conexão inconsciente nada mais é quando algo do nosso passado, as nossas emoções, experiências, elas influenciam as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas escolhas, sem que a gente perceba conscientemente. Então, Ju, pode explicar pra gente como isso acontece? Com certeza. Às vezes a gente está ali numa conversa e aí estamos num assunto e do nada a gente muda de assunto com um assunto aleatório. Esses gatilhos que levam alguém a mudar de assunto não necessariamente são do nada. Eles são uma conexão com alguma coisa que foi falada anteriormente. Os nossos pensamentos, eles têm um rastro energético, vamos falar assim. E são esses rastros que nos levam, muitas vezes, a diversos assuntos diferentes, que parecem ali ser aleatórios, quando na realidade não são. E aí eu acho que a gente pode trazer para vocês alguns exemplos que vai clarificar um pouco mais essa ideia de conexão inconsciente. Porque são esses exemplos que vão trazer para vocês um pouco mais de dar nome a essas conexões inconscientes, vamos falar assim. A Gabi pode falar um pouco sobre cheiro, ou algumas músicas, e a gente vai trazer algumas coisas para vocês agora. Eu vou trazer o exemplo que eu tenho de uma memória olfativa. Todas as vezes que alguém faz aqueles frango de panela mesmo, né? E aí sobe aquele cheirão assim de frango. Eu lembro, me transporto para época em que eu vivia com o meu avô e aí era aquele almoço de domingo, família reunida, aquela bagunça, né? Todo mundo reunido e meu avô ali na panela fazendo o frango dele. Então, seja quem for que faça, aquele cheiro me lembra especificamente esse momento. E aí da música, eu tenho uma música quando eu tô em qualquer lugar, e aí é uma música da banda de Kings of Leon, que eu adoro, e eu lembro muito da minha prima, porque quando a gente era criança, a gente sempre brincava na rua e depois a gente ia para casa e colocava de fundinho assim para ir dormir ou para ficar brincando. Então, sempre que eu escuto essa música, nossa, a Joyce, que saudade dela. Ou começa a falar dela, trazer alguma coisa sobre ela. E aí, às vezes, quando eu vou notar, sem querer, aí eu fico, sem querer eu falei dela, mas não. Se eu for me aprofundar, é porque eu ouvi a música. Quais os seus exemplos, Ju? Antes da gente começar alguns exemplos, que até envolvem participantes aqui hoje, é, em resumo, gente, a conexão inconsciente é exatamente isso. Todos os assuntos que nós pensamos ser aleatórios, na verdade, não são. E talvez a nossa principal missão, e pode parecer que as conexões inconscientes elas são mais negativas do que positivas, quando na verdade elas não são, trazer essas conexões inconscientes e torná-las conscientes em algum momento. Entender onde está, de fato, a conexão de todos os assuntos que a gente fala em algum momento. Mas um exemplo bem engraçado, um dia nós saímos todas juntas, eu, a Gabi, a Sabrina, a Maria, a Margot também estava junto, e nós estávamos voltando para casa, e aí passou um ônibus assim, e aí começamos a falar de ônibus, alguém falou sobre busão, e aí a Margot falou, realmente virou busão mesmo, né? Ninguém mais fala ônibus. E aí, acho que foi a Gabi que soltou um bus em inglês, e daqui a pouco a Margot pergunta,
vocês viram que vai sair o novo Toy Story, gente? Aí todo mundo se olha assim e fala, né? Ah, a gente viu e tal. E ela, isso foi uma conexão inconsciente, porque eu pensei em Buzz Lightyear. E isso foi uma conexão inconsciente, tipo, totalmente é, aleatória, vamos falar assim, mas que não é de fato aleatória. Como que ônibus chega em Toy Story? Dessa forma. Tem mais alguma história aí, Gabi, pra gente mostrar pra galera? Eu tenho uma história que é a do Marcelo, mas essa eu vou te pedir ajuda, hein? Tá bom, vamos lá, a gente conta junto. Essa história é famosa, inclusive. É, a Margot conta numa live, inclusive, que o Marcelo, uma vez, ele foi trabalhar e antes de subir para o escritório, ele saiu todo atarefado, todo apressado do carro. E quando ele voltou para o carro, tava tudo bom. Ele foi trabalhar, viu a vida dele, passou o dia. Quando ele voltou para o carro não ligava. Porque não tinha bateria, ele deixou a lanterna do carro ligada. E aí chamou o seguro demorou horrores e ele super bravo, assim. Quando ele foi ver, eles não tinham concluído a chamada do seguro. O seguro não tinha sido acionado de fato, ele já estava lá 2 horas. E ele ficou muito bravo, ele levou isso depois para Margot em algum momento. E isso era uma conexão inconsciente dele. Onde estava a cabeça do Marcelo quando ele saiu do carro? Com certeza, a cabeça dele não estava naquele momento, ele não estava no agora. Por isso, a gente trouxe também esse exemplo para linkar com o ansioso que a gente trouxe mais cedo. O ansioso, ele vive fazendo conexões inconscientes de estar com a cabeça num lugar diferente do corpo, vamos falar assim. E eu acho que é isso a história do Marcelo. Tem mais alguma história aí, Gabi? Acho Eu que acho que a gente falou bastante coisa, deu mas o bastante que exemplos. Espero que espero esses que exemplos dê para ajudem. ajudar o pessoal. E que vocês possam ver que, tá vendo? Todas essas histórias têm algo que está interligando, seja tempo, emoção, repetição de padrão, memórias. No fim, tudo isso se trata, né, de conexões inconscientes. Elas moldam as nossas escolhas, nossas relações e até mesmo essa percepção de tempo. Ju, para finalizar, quer desafiar o pessoal? Com certeza. A gente trouxe 3 assuntos que parecem totalmente aleatórios: a natureza, o tempo e traumas. Agora, eu gostaria de desafiar vocês a descobrirem qual é a conexão inconsciente entre esses assuntos. Muito interessante, Ju e Gabi. A gente acabou de ver como a gente pode criar conexões inconscientes mais positivas. Mas agora, vocês já pararam para pensar como uma simples frase pode ir muito mais longe do que a gente espera e até virar uma chave na nossa mente? É isso que a gente vai falar agora. Primeira frase que a gente trouxe aqui para começar a nossa aventura é: Você é parte do mistério que quer resolver. E aqui a gente trouxe um personagem para ficar mais fácil de entender. E eu vou explicar um pouquinho melhor quem ele é. Isaac Newton era um cientista muito curioso, inquieto, e ele sempre queria saber por que que as coisas se moviam, por que que as coisas caíam. E aí, certo dia, ele queria acalmar essa inquietude dentro dele e decidiu se deitar embaixo de uma árvore, quando de repente uma maçã caiu no chão bem perto dele. E ao ver essa maçã caindo, ele percebeu que existia uma força invisível que atraía, puxava tudo para a Terra. E assim ele transformou a sua curiosidade em uma das descobertas mais importantes da ciência, que ele chamou de gravidade. E aí você pode estar se perguntando, mas o que que o Newton tem a ver com você é parte do mistério que quer resolver? Newton era um cientista que questionava tudo, e quando ele finalmente decide descansar embaixo dessa árvore, é o momento em que ele acalma sua mente, acalma o seu coração, e ele finalmente percebe que, para todas as suas perguntas, havia uma resposta que o levava
para dentro dele. Ou seja, ele entendeu que ele também fazia parte dos mistérios, das curiosidades que ele tentava desvendar. E nós somos parte do mistério que queremos resolver, justamente porque, no fim, tudo volta para nós mesmos. Todas as nossas perguntas, nossos questionamentos, por exemplo, a minha família não me entende. Meu amigo não quis brincar comigo hoje. E se eu nunca descobrir qual profissão que combina comigo? Todas as nossas perguntas, todos os nossos questionamentos, nós estamos falando de um lugar onde nós mesmos fazemos parte dessa resposta. E se a gente é parte disso, essa busca ela precisa acontecer internamente, não fora. Então eu preciso entender aonde que eu faço parte naquilo. E às vezes a gente quer entender verdades maiores, como por exemplo, qual que é o meu propósito aqui na Terra, sem começar por nós mesmos, a compreender quem nós somos. Então faça um pouquinho a cada dia e entenda que não existe nenhuma parte que causa problema na sua vida que você não esteja envolvido na resposta para solucionar esse mistério. Agora, vamos para uma outra frase que é bem polêmica e contraditória. Todo não é um sim. E aí você fala, como assim todo não é um sim, né? Bom, nós trouxemos um personagem para explicar e talvez o pessoal mais jovem não conheça, mas vamos trazer aqui a história de quem ele foi rapidamente. Stephen Hawking, ele era um menino muito curioso e adorava perguntar sobre o universo. E quando ele cresceu, ele se tornou um grande cientista, mas ao mesmo tempo ele enfrentou uma doença que enfraqueceu os músculos do seu corpo. E mesmo usando cadeira de rodas, como vocês podem ver na foto, e um computador para se comunicar com as pessoas, ele nunca desistiu de aprender. Ele continuou fazendo descobertas incríveis e ensinando o mundo, mostrando que a imaginação e a mente podem ir muito além do que qualquer limitação. E aqui a gente pode entender e enxergar a vida como uma vilã ou simplesmente como uma grande professora. Isso porque muitas vezes você vai ouvir não na sua vida e esse não vai ser o sim que vai te fortalecer. E nós estamos falando da vida, mas a gente pode trazer esse exemplo para o cotidiano. Quem nunca ouviu dos pais? Você só pode sair depois que terminar o seu dever de casa, hein? Ou agora não, você vai ter que esperar a sua vez. Ou até, você não pode brincar aqui, porque aqui não é seguro. Todos esses nãos ditos pelos pais são um sim, para que em algum momento você se fortaleça, para que você aprenda a ser responsável com seus deveres de casa, para que você seja paciente, desenvolva essa paciência e espere as coisas acontecerem no tempo que elas têm que acontecer e também de saber os limites do que pode ser perigoso ou não. E esse não também fala muito da vida, ah, tirando as coisas ruins, do seu caminho para que esse sim possa acontecer. Então, quando você acha que a vida está contra você, quando ela diz não para algumas coisas, é porque você não aprendeu a ser amigo da vida e ainda não entendeu o que que ela está querendo te ensinar naquele momento. E o Stephen Hawking, ele entendeu isso justamente porque ele não se deixou abalar pela doença que acometeu ele e começou a contribuir muito mais para a ciência e para o mundo. E agora vamos para uma outra frase que a gente vai trazer um personagem que eu acho que a maioria conhece, que se chama Walt Disney. Walt Disney era um menino que ele adorava desenhar e encher o mundo de histórias mágicas. E mesmo quando ele perdeu a sua primeira empresa e ficou sem dinheiro, apesar de triste, ele não deixou de sonhar. E com coragem, ele começou tudo de novo e criou um ratinho alegre chamado Mickey Mouse. E esse Mickey Mouse, ele mudou a vida do Walt Disney, porque ele fez tanto sucesso que deu mais forças ainda para que o Walt Disney sonhasse mais alto. E aí ele criou um lugar onde as pessoas de todas as idades pudessem brincar juntos, como se fosse um conto de fadas, que é o lugar que todo mundo conhece por Parque da Disney. E você é do tamanho do seu sonho,
porque é você quem determina o quão grande ele pode ser. E o Walt Disney, ele entendeu isso quando ele não se deixou levar pelas críticas que as pessoas falavam sobre os sonhos que ele tinha, ou até mesmo pelas dificuldades que ele enfrentou financeiras, em que ele achou que estava tudo perdido. E também, nesse cenário, é importante a gente saber a diferença de sonho e utopia. Sonho é algo que eu posso tornar real com esforço, e utopia é aquilo que é impossível de acontecer na prática. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu tenho o sonho de cantar e eu sou muda, não tem como isso acontecer. Por isso que isso é uma utopia. Então, é muito importante a gente prestar atenção no que a gente está sonhando e se isso realmente é um sonho possível, né, de acontecer, de tornar real, ou uma utopia. E o tamanho do seu sonho, ele nasce da forma com que você se enxerga também, você enxerga as coisas ao seu redor. Não basta você sonhar grande, é preciso agir também. Porque o sonho sozinho, sem a ação da nossa parte, ele não consegue chegar a lugares maiores. E quando você se enxerga no tamanho real do seu potencial e você decide sair dessa média, ou seja, sair desse lugar em que você se contenta com pouco ou quase nada, é quando os seus sonhos deixam de ser apenas ideias e eles começam a se tornar realidade. E é nesse lugar que você entendeu que tudo para você é possível. E todo sonho tem um objetivo, e o objetivo, ele é o tempo e o espaço do sonho. Ou a gente pode colocar aqui um planejamento do sonho. E para isso é necessário que a gente utilize a nossa imaginação. E aí, a gente precisa separar essa palavrinha para entender melhor como que seria utilizar a nossa imaginação. Então, se a gente desmembrar essa palavra, né? Imagem e ação. Eu preciso pegar essa imagem e dar movimento para ela, para que o meu sonho comece, para que ele comece a ser construído. E quando eu falo de dar movimento para essa imagem, não é eu pegar uma imagem qualquer e, sei lá, colocar ela num vídeo. Está falando de um lugar interno, dentro do seu coração, para que a sua mente possa fomentar a imaginação e o seu coração criar, lembrando, né, que o universo ele conversa com o nosso coração. Então a nossa realidade, ela é mudada, ela é criada a partir daquilo que a gente sente. Então por isso que esses dois precisam estar em sintonia, né? E lógico, o pensamento ele dá força, mas quem realmente cria é esse sentir. E é por isso que ele é tão importante quando a gente fala desses sonhos, porque você precisa não só se visualizar naquilo, mas sentir aquilo. Então, justamente para que esse coração e a mente possam tornar esse sonho uma realidade. E aí vocês podem falar, nossa, três frases soltas, né? Não tem nada a ver uma com a outra, mas se vocês pararem para prestar atenção, todas conversam entre si. Então, aqui falando sobre os nãos da vida, né? De todo não é um sim. Os nãos são aquilo que vai te fortalecer. E ao mesmo tempo, é necessário que você seja corajoso, justamente porque a vida, ela pode te empurrar para que você recomece do zero, como foi o caso do Walt Disney quando ele perdeu a empresa, ou do Stephen Hawking quando ele simplesmente soube sobre a doença dele e poderia ter ficado, sei lá, em depressão, muito triste e não ter contribuído tanto que ele contribuiu para a ciência. E muitos dos sims e dos nãos estão dentro dos nossos sonhos. E para que esses sonhos ganhem movimento dentro do nosso coração e se concretizem de fato, a gente precisa entender que nós fazemos parte do mistério que queremos resolver. Essas foram as três frases que nós estudamos durante o grupo, mas nós gostaríamos de fazer um convite para vocês agora. Se você puder passar para a próxima. Essa é uma frase que a Margot trouxe no Instagram dela, mas ela não dissertou sobre. Então a gente se desafiou a colocar aqui para interpretar para vocês, mas é um convite para que vocês reflitam essa frase dentro do coração e da mente de vocês e sabendo que essa interpretação que a gente vai trazer hoje é apenas uma de tantos lugares que vocês também podem chegar.
com vocês mesmos. Toda dor ganha força na resistência, todo amor também. Para que a gente entenda o contexto inteiro da frase, a gente começa procurando por palavras, significado das palavras, para que a gente possa chegar a algum lugar ou uma conclusão. Então a gente começa aqui tentando entender o que é resistência. E aí a gente pesquisa o significado, ato ou efeito de resistir. E resistir é não ceder a algo. E nisso a gente lembrou de uma frase que é atribuída a um psiquiatra, que é o Carl Jung. Tudo aquilo que você resiste, persiste. Isso porque quando você tenta lutar contra algo, algum sentimento, alguma situação, lembrança, você acaba mantendo aquilo ainda mais na sua vida. Justamente porque quando você fala assim, eu não vou pensar em algo específico. Não adianta, você já pensou naquilo, entendeu? Então, quando você tenta manter o foco em evitar algo, você está apenas colocando aquilo ainda mais em evidência, que é o que a gente chama de existencializar. E a Margot fala que tudo aquilo que você coloca força, você existencializa. Então, trazendo aqui para essa frase, se eu estou colocando foco nas minhas dores, eu estou intensificando elas ao invés de curá-las. E se eu estou colocando foco no amor, eu estou intensificando o amor na minha vida. Mas essa dor que todo mundo fala também é parte de um lugar de aceitação para que você possa olhar para ela verdadeiramente, genuinamente, para que você possa iniciar essa trajetória de cura. E essa cura que tantos falam não poderia partir de outro lugar senão do amor. O amor que reflete, o amor que acolhe, que compreende, que percebe. E o ensinamento que a Margot sempre traz para a gente é sobre o altar das dores. E a gente entende que isso tem relação com essa frase, porque nós, seres humanos, como as meninas já trouxeram aqui, temos a tendência de cultuar as nossas dores, ou seja, repetir padrões, sempre lembrando delas, trazendo muitas do passado para o presente a todo momento e, consequentemente, intensificando elas em nossas vidas, ou seja, elas ganham força através disso. E quando a gente fala do amor desse amor que ganha força, quando a gente coloca esse viés no amor, a gente passa a enfrentar essas dores, bem como o que causou essa dor, para dar espaço para essa cura nascer. E um exemplo que a gente trouxe, que a gente achou aqui mais simples de dizer, é do Simba, o leãozinho lá do Rei Leão. Ele cresceu achando que tudo era culpa dele, inclusive a morte do pai, que é o Mufasa, e ele ficava muito triste, e aí ele fugiu. E tem uma parte do filme, que eu não sei se todo mundo assistiu, mas os que assistiram vão lembrar, quando o Simba ele encontra o Rafiki, aquele macaquinho, e depois ele vê o Mufasa no céu. E o Mufasa lembra o Simba de algo muito importante, que ele é amado e que ele tem um lugar no mundo. E é naquele momento que o Simba ele entende que ele não precisa mais ficar preso na culpa. Ele lembra desse amor do pai, de que ele sempre esteve com ele, na verdade, e isso dá coragem para que ele volte para casa e faça o que ele tenha que fazer. E assim como o Simba, a gente entende que ao não fugir da dor, né, que a gente tem não colocar atenção nisso, deixar de fugir da dor, encarar ela com coragem, é algo que muda, né? Então, quando ele lembra que ele é amado, que ele tinha um propósito de fato ali, ele percebeu que ele não precisava mais viver preso a essa culpa que não faz nenhum sentido. Então, o amor sempre esteve ali e é essa força que nós também devemos ter, escolher, na verdade, né? Todos os dias para que essa cura aconteça dentro dos nossos corações. E quando a gente para de resistir, trazendo aqui para a frase, é quando a gente escolhe atravessar essa dor, só que com mais lucidez, mais discernimento, guiados por esse amor
E é assim, a gente renasce mais forte e guiados pelo nosso verdadeiro propósito. Perfeito, gente, perfeito. E agora, continuando daqui, será que alguma dessas dores, será que alguma delas faz parte de uma construção social? Pensem agora nas dores que a gente sente, a culpa, a sensação de não ser boa o suficiente, a pressão estética, a exaustão. Será que algumas dessas dores são naturais? Ou será mesmo que elas nasceram com a gente? Bom, a gente vai descobrir agora, entendendo um pouco mais sobre construções sociais. Mas antes, o que são essas construções sociais, né? Elas são conceitos, comportamentos e sistemas construídos pela sociedade. Elas são criadas e alteradas pelo ser humano ao longo do tempo, se tornando assim verdades criadas. Muitas delas foram criadas, inclusive, por interesse político, religioso ou econômica, mas elas existem porque as pessoas concordam que elas existem, né? Então, ou seja, alguém cria um conceito, um grupo de pessoas concorda sobre ele, começam a reproduzir esse comportamento a partir disso, e ao longo do tempo é construído como uma verdade, mas uma verdade que é construída pelo humano, que não é natural, que não vem da natureza. Por exemplo, há muito tempo atrás não existia o conceito de família. Mas calma, depois a Maria vai explicar isso melhor um pouquinho para a gente. Agora vamos ver alguns exemplos que vão ajudar a gente na jornada a visualizar essas construções. Aqui a gente trouxe algumas personalidades e personagens que transgrediram esses padrões de alguma forma. Começando pela Elsa, que por muito tempo os filmes da Disney mostravam princesas que viviam em função de um príncipe, de um casamento, sempre tinha um romance, um corte que a gente já sabe o que é, né? Só que a Elsa, ela veio para quebrar isso completamente. Então, ela ensina pra gente de um jeito lindo sobre compreensão, coragem e autoaceitação. Ela para de esconder, se esconder para agradar os outros e descobre a sua própria força. Perfeito. Já a Rita Lee, ela foi um ícone da música nos anos 70, uma época que era bastante conservadora, onde os papéis de gênero do homem e da mulher eram bem rígidos. As mulheres, elas tinham algumas limitações sociais, esperava-se que elas também fossem submissas, recatadas, do lar e tinham funções impostas. Além disso, o próprio mercado musical era bastante dominado por homens, né? E a Rita, ela, enfim, inicia uma jornada onde ela desafia essas expectativas e começa a abrir caminho para que a figura feminina tivesse cada vez mais voz e destaque no palco. Exato. E Jung, ele está aqui porque ele foi um psiquiatra suíço muito importante para a psicologia. Ele viveu ali entre o fim do século XIX e a metade do século XX e expandiu bastante a visão da época. Então, enquanto Freud olhava principalmente para a história pessoal de cada um, Jung propôs que também existe uma memória universal compartilhada, que ele chamou de inconsciente coletivo. Ele também Uhum. trouxe a ideia de que o que a gente mostra para o mundo e o que a gente guarda dentro da gente está sempre conectado, o que naquela época foi uma forma bem nova e disruptiva de entender o ser humano. Perfeito. Beleza. Agora, enfim, a gente viu quem teve coragem para quebrar algumas dessas regras, para questionar, mas para a gente também entender e questionar, primeiro a gente precisa saber o que de fato existe. Então, eu vou convidar vocês para olhar para essa lista e se perguntar o que aqui é construção social. Bom, antecipando a resposta, eu vou revelar que, na verdade, tudo isso aqui é construção social. Agora a gente vai começar a entender pela base, a família. Quando a gente pensa em família hoje, por muitas vezes a gente já pensa em amor, em carinho, em acolhimento, mas a verdade é que lá atrás a própria família não nasceu por amor. Ela nasceu como uma forma de organizar a propriedade. Tanto que a família vem de famulus, que significa literalmente escravo doméstico. Ou seja, a família começou como um sistema de poder. E se a gente pensa nesse começo de família como um sistema,
dá para entender outra coisa, que não tinha naquela época, porque não existia esse conceito, o próprio conceito de parentesco. Então, também não existia o conceito de incesto. Isso é chocante pra gente hoje, mas em alguns momentos da história o incesto era até estimulado para manter as terras e os bens dentro da mesma linhagem. Então, hoje o que a gente tem como um tabu gigantesco lá atrás era só a parte de um sistema. E quando você cria esse sistema com tamanha complexidade para controlar posses e terras, tem um outro problema para resolver. Quem é filho de quem? Concorda? E aí que nasce a monogamia. Ela não nasceu de amor ou fidelidade. O ser humano não é monogâmico. Ela nasceu da necessidade de controle. E se a família serve para organizar patrimônio, então alguém precisava garantir que os filhos fossem de fato donos daquela terra. E quando a gente entende que essas regras todas nasceram de controle, dá para entender um pouco melhor por que que tiveram que vir pessoas para quebrar esse padrão na marra, ou pelo menos dar uma laceada nele. A Idali, por exemplo, fazia questão de desafiar tudo que diziam que mulher tinha que ser. Ela não vivia em função do marido, de formar uma família, de casa, ela não aceitava o roteiro tradicional que tentavam enfiar abaixo da goela dela. Ela se colocava em primeiro lugar, como indivíduo, antes de tudo, e rejeitava de fato esses papéis que eram impostos. Já a Elsa, ela traz isso de outro jeito. Enquanto, como eu disse, outras princesas buscavam um príncipe, um casamento, a jornada dela era sobre se conhecer e descobrir sua força interna, aceitar quem ela era e trazer isso para si e para o bem do seu reino. Ela mostra pra gente que família é um vínculo verdadeiro e não uma obrigação. E para entender um pouco melhor por que que esses papéis eram tão engessados, né, da onde surgiu isso, a gente precisa olhar para a estrutura que gerou tudo isso, o patriarcado. Hoje a gente escuta muito a palavra patriarcado, mas poucas pessoas param para pensar que nem sempre foi assim. Antes do patriarcado existiam sociedades matriarcais. O feminino era tido como sagrado. Era o feminino que gerava o milagre da vida, que nutria, que caçava, que organizava a comunidade. O masculino era tido como um complemento disso. E o patriarcado surge quando os homens descobrem que podem dominar pela força. E a partir daí começa o que hoje chamamos de machismo, que nada mais é do que o masculino em desequilíbrio. E esse desequilíbrio leva à necessidade de diminuir a outra parte. E para falar mais sobre isso, vamos ver um pouco a origem dessas palavras? Em muitos casos, o sufixo ismo aparece quando algo perde o equilíbrio e vira uma doença. Então, no racismo, no machismo, no narcisismo, no religiosismo e no egoísmo, que é o ego adoecido. O machismo, nesse contexto, é o masculino adoecido, assim como o próprio feminismo. Então, é sobre falta de equilíbrio. A segregação dessas forças acaba gerando esse adoecimento. E já que a gente está falando desse equilíbrio, vale conectar com dois conceitos muito importantes que o próprio Jung traz para gente. Inclusive, vale muito a pena para vocês se aprofundarem tanto em Jung quanto nesses conceitos depois, porque são conceitos muito ricos, que é o conceito de ânima e ânimos. Ânima representa o lado feminino dentro do homem e ânimos, o lado masculino dentro da mulher. Todos nós temos essas duas forças dentro de nós e o objetivo é equilibrar elas para que elas vivam em harmonia dentro da gente. E quando a gente rejeita algo dentro da gente, a gente acaba criando também a mesma coisa do lado de fora, ao nosso redor. E isso abre espaço para outra coisa muito presente no nosso cotidiano, infelizmente, o bullying. O bullying, ele não nasce do nada, ele é um sintoma. Mas sintoma de quê? Alguém sabe? O bullying, ele é um sintoma da segregação, que é justamente a ideia de separar e rejeitar o que é diferente. E a história humana está cheia disso o tempo todo, segregação racial, religiosa, de gênero, social, cultural. Eu podia ficar aqui a noite inteira falando só sobre segregação. E quando a sociedade cria esse sistema, ela também cria um terreno perfeito para que o diferente vire um alvo fácil.
O bullying, então, não é só uma brincadeira de mau gosto, ele traz consigo consequências muito mais profundas e feridas muito mais profundas, tanto para as nossas crianças quanto para os adultos de hoje que cresceram enterrando essas dores e essas feridas dentro de si e que hoje se mostram pessoas adoecidas e acabam perpetuando essa dor. Esse é o resultado de séculos de ideias que ensinaram as pessoas a separar, julgar, oprimir o outro. E vocês sabem o que essas construções têm em comum? Elas se fortalecem ao longo do tempo. Perfeito. E o tempo cronológico, como a gente conhece por dias, horas, minutos, é uma invenção humana. Na natureza não existe esse relógio, mas existem ciclos. A lua tem ciclos, o dia tem ciclos, as estações têm ciclos. Tudo nasce, cresce, se transforma, morre e renasce, de acordo com o seu ciclo natural. O ser humano, porém, ele criou, o relógio para controlar a produtividade. E esse é um dos motivos que tanta gente acaba adoecendo e até mesmo entrando em conflito, né? O corpo funciona em ciclos, mas a sociedade exige que a gente funcione como uma máquina. Inclusive, o próprio final de semana também foi inventado, também é uma construção social. Portanto, até como as meninas haviam dito, anteriormente, o tempo cronológico ele não existe, o tempo simplesmente é. E quando a gente fala sobre algo natural, a gente está falando também de natureza. E uma coisa que a gente tem que considerar na natureza, que nada é inútil. O pólen precisa do vento, a semente precisa da terra, a terra precisa da água, a água precisa do sol. Enfim, cada elemento tem a sua utilidade dentro desse sistema e eles trabalham todos em conjuntos. E nas civilizações antigas também era assim. Se alguém não podia andar, acabava usando as suas outras habilidades, seja fazendo cestos, contando histórias ou até mesmo cuidando das crianças. A incapacidade ela é uma invenção moderna, uma criação justamente desse modelo industrial que acabou transformando também as pessoas em produtos de alta performance e quando não performa, quando o produto não serve, ele acaba sendo também marginalizado. Mas, avançando pro próximo assunto, a gente vai falar sobre pena, que é esse sentir pena de alguém. A pena, ela é um conceito que subjuga o outro e ainda questiona a justa medida das coisas. É o porquê das coisas serem como são, e ainda se coloca acima do outro. Mas isso não se sustenta, porque no nível mais profundo, ninguém é melhor que ninguém, e a gente acaba também colhendo tudo aquilo que um dia a gente já plantou no passado. Então, o que a gente está vivendo hoje é um resultado de um plantio que já fizemos. Inclusive, a caridade, a título de, enfim, de curiosidade também, ela também é uma construção social que muitos aplicam, muitos praticam, mas com o objetivo de alimentar o seu próprio ego, se achando melhor ou mais humanos. Então, a pena e a caridade, elas não são naturais. O que existe de fato é empatia, é o respeito, é a bondade e a generosidade. E até mesmo agora que a gente está falando de coisas que não cabem, né? Vamos falar também sobre o perdão, porque o perdão ele vem de um sentimento de prepotência, em achar que se é melhor que o outro, o que é uma ilusão, né? Porque todos nós acabamos errando e pecando em algum momento das nossas vidas. Inclusive, o próprio pecar, ele significa errar o alvo, a palavra, o significado. Então, quando a gente está falando sobre perdoar alguém, a gente está dizendo, eu não erro do mesmo jeito que essa pessoa errou, eu estou acima dela. Existe, porém, o perdão como um estado de consciência. E esse é um outro nível. Nesse estado, você não precisa perdoar, porque você simplesmente não se ofende. Você já compreendeu, na verdade, que os comportamentos que as outras pessoas enfim, falam muito mais sobre elas e não sobre você. E quando você caminha com a sua própria verdade, não existem essas brechas para que também o outro chegue até você e te atinja. Mas e a culpa, né? Onde que ela entra dentro de tudo isso? A culpa ela foi reforçada pela própria igreja para servir de um controle populacional, né? Então a lógica era, se você sente culpa, você não, enfim, você vai ser mais obediente e não vai questionar. Se você pecar, você deve se envergonhar e vai ter medo de ser punido.
mas a culpa, ela deve ser transformada em responsabilidade. Se eu errei, mas não tive culpa, a culpa não me ajuda, ela me paralisa. Então eu tenho que assumir a responsabilidade, olhar para a situação, aceitar ela e também compreender a própria situação com o objetivo de melhorar, com o objetivo de se curar. E isso, no fundo, de tudo que a gente viu hoje também sobre construções sociais, a gente pode ver que elas têm um objetivo também em comum. Elas foram criadas justamente e construídas para controlar o ser humano e não para necessariamente libertar. E cada uma delas a gente deve questionar, a gente deve desconstruir, ressignificar, sempre com sabedoria e sempre com compreensão, né? E a gente viu que a Rita ela fez isso através da liberdade, a Elsa fez isso através da autenticidade, a Jung também fez isso através da profundidade do entendimento da alma, né? E para finalizar, a gente trouxe uma frase do próprio Jung para provocar reflexão, que a Gabi vai ler para a gente. Bom, abre aspas, a justiça é, antes de tudo, a finalidade ao self. O compromisso de não viver na mentira, de não sustentar falsos papéis, de não abdicar da inteireza. E aqui, como reflexão que eu deixo para vocês é o que você precisa desconstruir para viver a sua verdade? O que está te impedindo de viver a sua verdade? É uma construção social? É algo que você busca fora, mas na verdade está dentro? E a partir do que Jung provoca, o que que a gente pode construir no lugar disso para viver a nossa inteireza e para nos mantermos fiéis a nós mesmos? Essa foi a nossa aula, pessoal. Muitíssimo obrigada. E eu passo a palavra agora para o Marcelo. Deixa eu colocar meus aplausos aqui, meu coração. É, boa noite, Gabi, Gabi Radin, Gabi Sala, boa noite, Maria, boa noite, Júlia Pinato, boa noite, Sabrina Dias e boa noite, chefa. Boa noite a todos. Hoje, a minha contribuição aqui vai ser dividir com todos vocês o que essas jovens vêm fazendo junto com a Margot. No trabalho, tem um método. Nesse trabalho, para chegar nesse extrato, além dos estudos, tem uma disciplina, tem um método, tem uma gestão de projeto por trás disso, tem consistência. Ontem elas estavam reunidas até, acho que a gente já estava batendo 10 da noite, 10 e tanto da noite. Ah, e uma vez eu fiz um treinamento e a gente tinha umas dinâmicas e o treinador falava: se você faz isso aqui, você faz isso em casa. Então, gostaria de dividir aqui uma coisa que com certeza tem uma congruência de coisas que vocês fazem no trabalho, vocês meninas, que trazem um exemplo para a gente de método, entregam um coração, cada uma de um jeito. Uma traz a música, outra a psicologia, outra é a nerd, a outra traz a graça. Cada uma tem um elemento e cada uma nessa alquimia dá algo, e é o que a Margot fala que a gente trabalha no nós. Então foi o que foi percebido aqui, aprendo muito com vocês e para quem está assistindo, para os jovens, para as crianças também das aulas, nós temos termos aqui diferentes e outras coisas nós vamos tirar depois as dúvidas, mas a coisa principal é uma inspiração de uma nova geração, como a Margot falou, e isso só aumenta, meninas, a responsabilidade de vocês. Gostaria de agradecer mesmo. É uma honra participar, é uma honra. E muito obrigado mesmo, graças a Deus. Obrigado, Margot, pela oportunidade, Valéria, pela parceria. E eu fico muito feliz. Eu falo, e já falei, das meninas que fazem o curso também, meu coração fica cheio de alegria quando vocês fazem os estudos, os pequenininhos, todos vocês. E gostaria muito de ver a Rafa fazendo algo assim também. Seria um grande orgulho, uma grande felicidade. Muito obrigado. Boa noite, graças a Deus. Gostaria de acrescentar aqui, tá? É, a gente eu costumo ouvir dizer sobre os grandes gênios, os grandes aprendizados da humanidade, eles só são reconhecidos séculos depois, né?
E todo esse conhecimento são áudios que a gente vem ouvindo há mais de 10 anos. Muitos deles pareciam transgressores, né, na época. Pouco conhecimento, pouco entendimento até eu digo nós enquanto humanidade mesmo, estamos. E a Margot, ela tem esse papel de trazer, muito incompreendida ainda, e eu vejo as meninas como grandes decodificadoras dessa mensagem para gerações futuras, né? Porque elas aí com uns 20 e poucos anos de idade, todas muito jovens, e com essa responsabilidade. O Marcelo participou de uma não ensaios, né? Mas assim, do momento que elas se encontram para discutir os temas, eu participei de um, e quando o Marcelo fala que a gente tem muito pouco a contribuir, é porque elas estão, a gente não diz pronta porque a gente nunca está pronto, mas elas estão sempre muito dispostas para entregar a mensagem, muito comprometidas, muito disciplinadas, então nossa contribuição realmente foi mínima, assim, mais de sugestão, uma contribuição de alguma coisa, de algum conteúdo, mas a mensagem aqui que fica é isso, assim, é gratidão por fazer parte, né? Eu e Marcelo, a gente tem esse papel também de levar à frente a mensagem, ajudar a Margot, ela sempre fala, a gente embarca junto nos projetos, mas essas meninas, né, do grupo de jovens que está crescendo muito, graças a Deus, são realmente essas decodificadoras e simplificadoras, né, porque elas simplificaram muito as mensagens. Parabéns para vocês, viu? Beijo. É minha vez agora? Vocês ficam esperando minha vez, né? Gabriela Radini, sua idade e sua profissão. 25, diretora de arte. Sabrina Dias, sua idade e sua profissão. 25 anos e advogada. Júlia Pinato, sua idade e sua profissão. 25 anos, eu sou psicóloga junguiana. Maria Cláudia, sua idade e sua profissão. 25, sou publicitária. Gabi Sala, sua idade e sua profissão. 25. 28. A Gabi é a idosa da turma. E assistente de facilities. Bom, vocês foram muito bem. Você que vocês ficam esperando minha resenha. Vai ser mínima a minha resenha. Porque vocês arrasaram. Falando sobre a não linearidade do tempo, que já é um assunto bastante complexo. Eu só vou acrescentar uma frase. A única coisa permanente na vida é a impermanência das coisas. Portanto, absolutamente nada é realmente linear. Aí falando, eu fui escrevendo aleatoriamente, então vai aleatório, né? Você não pisa no mesmo mar duas vezes, porque você coloca o primeiro pé, quando você coloca o segundo, já não é o mesmo. Então, nenhuma vez você pisa no mesmo mar. Nada, nada na natureza é permanente. Ela muda, ela vai mudando, segundo por segundo. E para quem me acompanhar na live de 2026, vocês ficarão surpresos, porque essa impermanência vai tomar a vida de vocês de uma forma que não deixe dúvidas do quanto impermanente a vida é. Vocês falaram de memória olfativa, é uma das memórias mais fortes do ser humano. Quando você sente o cheiro da avó, o cheiro da mãe, o cheiro do bebê, o cheiro da família. Uma mãe também tem essa memória olfativa quando o filho cresce, né? E ela sente, olha, o cheirinho de quando meu filho era pequeno, e vai para muitas lembranças. A segunda memória mais forte é a auditiva, que é a música que vocês trouxeram. Mas existe a memória visual, todos os cinco sentidos trazem memórias. A memória auditiva, no entanto, ela é uma das memórias mais importantes, porque a memória auditiva ela é interpretativa. Não é só você ouvir uma música,
o seu subconsciente e órgãos seus interpretam as notas, aí a gente vai entrar em conexão inconsciente, sem que vocês saibam ou percebam, e uma das fontes manipuladoras da humanidade são as músicas, justamente porque faz uma conexão inconsciente dentro de você, sem que você perceba, eles vão manipulando as pessoas através de hertz. Os sinos, que eram muito comuns antigamente, e o badalar do sino traz uma mensagem inconsciente para os hertz que tem dentro do ser humano, foram banidos, não se escuta mais falar de sinos, quase nenhuma igreja mais toca o sino. Os sons primitivos da humanidade também foram esquecidos, o som dos tambores, os sons que anunciavam quando os homens estavam indo para a guerra, era um tambor que batia. Quando eles estavam voltando da guerra, as esposas sabiam pelo som do tambor que batia ali, esses homens voltando da guerra. Todo esse som primitivo foi ficando esquecido para que a humanidade pudesse ser manipulado através de memória auditiva. Todas as memórias são importantes, mas a auditiva é a mais manipuladora que tem. Eu sempre conto a história de Newton, que Newton estava louco, com um monte de papel numa mesa, há meses tentando descobrir o segredo da gravidade, nervoso, estressado, ansioso. Um dia ele pegou, jogou todos os papéis. Eu não quero mais saber dessa porcaria! Que ódio! Foi embora louco. Quando ele resolveu descansar o cérebro dele, aí o cérebro dele falou: agora eu vou te dar a resposta. Cai a maçã. E ele descobre, então, a lei da gravidade. Mas ele estava há mais de um ano tentando entender como isso acontecia. Isso chama-se ócio produtivo. E o que vai levar você para uma mente ansiosa, não racionaliza, não pensa, consequentemente, ela não produz. É preciso que você dê descanso para o seu cérebro. Falando de conexão inconsciente ainda, a maior atmosfera, não, o maior rio da Terra é a atmosfera. A maior concentração de água da Terra está na atmosfera. A maior concentração de memória está no campo mental. Primeira lei de Hermes, o mentalismo. E é nesse campo mental que você fica captando mensagens que às vezes nem são suas. Porque o campo mental é livre para todo e qualquer um. Ali tem Newton, tem Einstein, tem Jesus, tem Buda, mas tem o miserável, tem o ladrão, tem o usurpador, tem o morador de rua, tem o vitimista. Com que força você se conecta ao campo mental? Esse grande esfera é o maior mar. Com qual dessas mentes você está se conectando? Aí, essa conexão inconsciente é o que você vai fazer a partir de coisas que você está escondendo. Então, não adianta você falar o que você é se você não for. Eu sou legal, não adianta você falar que você é legal se você não for. O universo conversa com o que você é, não com o que você pensa ou acha que é. Então, você vai se conectar a pensamentos descontrolados, a distúrbios mentais, porque por conexão inconsciente, aquilo que você está camuflando, que você está escondendo sobre você, você não esconde do campo mental. Você não esconde do campo universal. Na história do Marcelo, ele ouviu de Jung o seguinte: você estava distraído. E um ser humano distraído tira a coluna do lugar quando levanta. Para você sair da cama, você precisa de estratégia. Para você não girar o quadril errado, para você não ficar com dor na lombar. Se para você simplesmente sair da cama, você precisa de estratégia, imagine para você viver aqui na Terra. Todos os seus tropeços, e eu vou falar isso 1000 vezes, todas as vezes, você aprende a andar com 1 ano e meio aproximadamente. Aos 40 anos você tropeça. Por quê? Você não sabe andar?
Você esqueceu como anda? Não, porque você se distrai. Porque você é distraído. Porque você não presta atenção. Então, ali, ó, essa coisa do Marcelo foi a falta de estratégia em saber viver a vida. Sobre o todos sim ou não, o próprio cérebro rejeita o não, ele ignora o seu não completamente. Então, todo sim realmente é um não, tanto que a sua própria biologia não conhece. Sim e não, sim, não, o não. Só tem efeito para respostas de gabarito. Eu só quero fazer uma correção, porque se eu estou dando o conteúdo e vocês falam errado, é o meu nome que está aí. Então eu sou obrigada a corrigir. Patriarcado. Mulheres não caçavam, homens caçavam. Mulheres distribuíam a caça, a pele, a carne, o que vinha. As mulheres eram administradoras e os homens eram os protetores e os provedores de ir atrás de comida, água, enfim, tudo que era necessário para as tribos, os homens iam atrás e as mulheres eram quem fazia a parte estratégica. Cérebro Yang, força, movimento, poder, velocidade, caça. Cérebro Yin, recolhimento, acolhimento, sustentação através do amor dos nossos corações. E o self, que está na frase de Jung, que é o eu. O self é o eu. Mas existe o eu superficial e existe esse eu que você pode ignorar quanto você quiser. Esse é o self. Existe o eu que você acha que você é e existe o self, que é o seu eu de verdade, que é o que se conecta à malha neural e se conecta às mentes, perdidas ou não, desse grande inconsciente coletivo. Por enquanto, é isso. Gratidão a todos vocês. Vocês simplesmente arrasaram. E lembre-se, 25, 28 anos dando aula para adultos. É assim que nós queremos o nosso futuro. Nós vamos encerrar a gravação. Dúvidas depois que encerrar.